Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a continuidade do nosso estudo que começamos a tratar na quarta-feira passada, não é? Quarta-feira passada nós... Deixa eu tentar compartilhar aqui. Será que eu consigo? Eu não sei se conseguiria fazer isso. Porque a anfitriã é a Raquel, né? Então... Sim, mas se o senhor quiser, eu posso ver se... Veja se você consegue colocar para todos os componentes poderem partilhar. Eu tenho aqui, compartilhar tela. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Eu acho que você tem que me autorizar. Veja aí. Se você me autoriza, eu compartilho. Veja agora. Conseguiu, velho? Alô? Oi. Agora sim, agora estou vendo agora. Pronto. Sim, senhor, como é que está? Tudo em paz. Muito bom revê-lo, recebê-lo aqui no nosso meio. Sim, senhor, um prazer todo meu. Prazer todo meu. Nós estamos a estudar pontos fundamentais da fé cristã e hoje nós temos usado o Catecismo Menor de Westminster e nós temos como um dos meios, um dos instrumentos para que possamos compreender melhor as Escrituras. Então, eu vou tentar aqui compartilhar alguma coisa, mas é mais para nos conduzir, mas nós vamos usar a Bíblia e vamos tentar compreender detalhes e, se você não conseguir entender aquilo que eu estou a falar, então não tem problema, você peça para a gente explicar, façam perguntas, certo? A Raquel conseguiu... Pastor, faça um teste aí, veja, por favor, se o senhor consegue fazer isso. Pronto, agora sim. Agora sim. Então, vamos aqui. Nós já oramos, já pedimos ao Senhor a iluminação, ao Espírito Santo, a iluminação para que nós possamos compreender. Quarta-feira passada, nós trabalhamos a primeira pergunta. A primeira pergunta é esta que vocês estão a ver aí na tela, no ecrã. Qual é o fim principal do homem? Então, nós respondemos dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós trabalhamos, quarta-feira passada, alguns textos bíblicos. Os textos que fazem referência a este assunto, eles estão aí já abaixo aí da resposta. Mas nós vamos voltar a essa pergunta toda vez que nós acharmos necessário, porque esta pergunta é a base, é o objetivo pelo qual nós existimos, né? Qual é o fim principal, quer dizer, qual é o objetivo principal, a finalidade principal, né? A finalidade do ser humano, né? Do homem aqui é genérico, né? O fim principal, o objetivo, a razão, o sentido, né? É a glorificação a Deus e o prazer nele. Então, isso tem a ver com a nossa criação, isso tem a ver com o objetivo porque fomos criados, não é? E naquele tempo das origens,
naturalmente, após a queda do homem, a queda, quer dizer, quando nós falamos queda, nós estamos a falar da sua morte espiritual, da separação de Deus. Então, o que acontece? Acontece que Deus, na sua misericórdia, ele promoveu um meio de revelação. Na verdade, nós vamos entrar justamente nessa pergunta número 2, que tem a ver com revelação e com autoridade, né? Por quê? Porque a pergunta número 2 é essa aí. Veja aí, que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar, né? Qual foi a regra? Então, a pergunta é regra. Qual é a regra? Qual é a norma? Qual foi a norma que Deus deu para nos dirigir no sentido de podermos glorificá-lo e gozá-lo para sempre? Quer dizer, aqui nós achamos uma palavra que, quando a gente fala regra, nós estamos a falar sobre, basicamente, um instrumento, ou uma disciplina, ou uma maneira, uma ferramenta, né, que nós recebemos da parte de Deus para nos conduzir. Nós não queremos trabalhar simplesmente a palavra fria aqui e óbvia, né? Porque a resposta que você tem aí, a resposta é a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, o que nós entendemos aí? O que nós vamos entender? Vamos conversar um pouco agora sobre a revelação. Quais são os meios que Deus usou para se revelar? Basicamente, nós temos 3 meios que Deus usou para se revelar. Se você procurar nas Escrituras, você vai ver que Deus promoveu de maneira ampla a todos 3 principais meios onde ele se revelava. O que nós definimos por revelação? Revelação é desvendamento, não é? Quando alguém se revela, ele está se mostrando, ele está a se mostrar, ele está a se descortinar, não é? Quando nós falamos revelação, Deus tomou a iniciativa de se revelar. Se isso é um dado fundamental para nós compreendermos a graça de Deus, o amor de Deus por nós, o quanto Deus nos ama. Deus não deixou-nos órfãos e não nos abandonou. Deus, ele se revelou. Então, essa palavra revelação, ela é muito importante para nós quando nós vamos compreender o ser de Deus, vamos compreender a maneira como Deus se relaciona conosco, com o ser humano e com a sua criação, né? Por exemplo, vamos falar de revelação, os 3 meios. Nós temos 3 principais meios. O primeiro meio é a criação, né? Vamos abrir o texto agora. Vamos começar a abrir a Bíblia. Você pega o Salmo de número 19, versículo 1. Esse é um texto muito conhecido.
o Salmo 19:1. O Salmo 19:1 nos diz... O Luiz Fernando pode ler para nós, Luiz? Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode ler até o 3, até o versículo 3, por favor. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O que nós percebemos aí? Nós percebemos que Deus, na sua soberania, nos seus mistérios, ele usa a criação que ele mesmo fez, não é? A criação que ele mesmo fez. Então, nós temos aí o primeiro grande meio de revelação de Deus, que é a criação, a natureza. Os céus manifestam, veja que o texto diz assim, os céus manifestam a glória de Deus. Quer dizer, eles expressam, eles mostram a glória de Deus. Agora, nesses dias, o universo revela ainda mais essa onipotência de Deus. Percebe? Esses planetas aí que estão a se alinhar, não é? Júpiter e Saturno, é isso? Eu estou meio por fora disso aí, mas é impressionante como o ser humano ele tende a buscar dar valor mais à criatura do que ao Criador, né? Então, as pessoas estão muito mais preocupadas com os planetas que estão se alinhando do que com o Deus que faz isso, né? Com essa soberania toda poderosa de Deus. Bom, esse texto, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, isso vai nos levar a outra referência, e então nós vamos abrir em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Você aproveita, e Romanos está no Novo Testamento, não é mesmo? Romanos capítulo 1, e nós vamos ao versículo 19. Então, Romanos capítulo 1, versículo 19. Aqui nos diz assim, podemos ler o 20. Note aí o 20. Se você está com a Bíblia, use a Bíblia aí para seguirmos juntos. Porque as suas coisas invisíveis, eu estou na versão portuguesa, versão revista e corrigida, diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram ou que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Ora, perceba aí as coisas invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, elas são expressas, elas são, como nós percebemos aqui, elas são perceptíveis, elas se veem pelas coisas que foram criadas. Então, Deus se revelou, Deus usa essa criação para se mostrar ao homem. O que Deus mostra nessa criação? Deus mostra nessa criação a sua onipotência, o que nós entendemos por onipotência. Deus é todo-poderoso. Ele revela a sua soberania, não é? Ele revela a sua soberania. Deus é soberano sobre toda a sua criação. Então, perceba que Deus não está submetido à sua criação. Ele não depende da sua criação. Ele, como nós dizemos, ele é autônomo. Ele é autônomo. Ele está acima
de tudo e de todos, mas o que ele faz? Ele se revela, mostra o seu poder, aqui no versículo 20, você percebe isso, olha, mostra o seu poder, mostra a sua divindade e mostra os seus atributos, não é? Os seus atributos invisíveis. Quais são os atributos de Deus? O que são atributos? Atributos são qualidades, correto? São qualidades, são adjetivos, não é, que nós usamos. Então, nós percebemos aí soberania, onipotência, onipresença. Não é? Deus está presente em todos os lugares. Ele, não só a sua graça, o seu amor, a sua justiça, o domínio sobre tudo. Não é? Então, nesse aspecto, nós temos o primeiro meio de revelação, correto? O segundo meio de revelação. Quanto ao primeiro meio, alguma colaboração, alguma pergunta? Ou vocês querem deixar tudo para os últimos 10 minutos? Vocês que fiquem à vontade. Nesse caso, nós temos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pastor, no meio da explicação, acho que poderia fazer para interagir, ou então deixar para o final, nas apresentações ou nas dúvidas finais. Ok, tudo bem. Não tem problema. Você pode fazer assim, ó, tá bom? Você pode dar um berro santo aí. Ok. Então, qual o primeiro meio mesmo? O primeiro meio de revelação foi a sua criação. Ok? O segundo meio de revelação é o que nós percebemos aí na resposta do breve catecismo, ou do catecismo menor. Então, nós vemos aí, eu parei de compartilhar, vou voltar a compartilhar. Olha aí. Deus, na sua misericórdia, Ele nos concedeu uma regra para nos conduzir. Essa regra nós chamamos de Palavra de Deus, as Escrituras do Velho e Novo Testamento. Então, agora nós vamos entrar num segundo meio de revelação. O segundo meio de revelação é a Palavra de Deus, não é? Depois vamos melhorar aí essa definição de Palavra de Deus, tá bem? Mas, basicamente, o que nós temos aí? Que palavra de Deus é essa? Essa palavra, ela está registrada nas Escrituras do Velho e Novo Testamento. Vamos, então, a alguns textos bíblicos sobre esse assunto, ok? Em primeiro lugar, vamos à primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, se você vai lá no Novo Testamento, no capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 3, anotem aí, capítulo 3 de 2 a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Certo? O Johnny, você lê para nós, por favor? Pode ler? Tá fácil aí? 16. 16. 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muito bem.
Então, o texto aí, vamos entender esse texto. Diz aqui que toda a Escritura, não uma parte dela, toda a Escritura é inspirada por Deus. A que Escritura o apóstolo Paulo está a falar aqui? Não é? Porque quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu essa carta a um discípulo chamado Timóteo, que já era pastor na cidade de Éfeso. E ele vai dizer, toda a Escritura. Essa Escritura é a Escritura do Antigo Testamento. Essa Escritura é a Escritura do Antigo Testamento. Que Escritura é essa? Eu vou mostrar para vocês a Escritura da época de Paulo. Eu tenho aqui. Não foi Paulo que escreveu essa aqui, não é? Mas essa Escritura aqui, ela é chamada de a Escritura que foi escrita em grego, certo? Essa aqui é a chamada Septuaginta. Esse nome grandão aí, Septuaginta, é justamente a Bíblia que a igreja da época de Paulo tinha nas mãos. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E depois, no 250 anos antes de Cristo, ela foi traduzida, o hebraico foi traduzido para o grego, que era a língua vigente naquela época. Todos os povos, todas as nações da época, elas utilizavam a Septuaginta, ou melhor, eles falavam grego, devido à cultura ou à culturalização feita por Alexandre o Grande. Não sei se vocês já ouviram falar desse famoso personagem, Alexandre o Grande, que estende o reino macedônico, o reino grego, por todo o mundo da época, nesse período de 250 antes de Cristo, ele também faz com que os povos falassem e aprendessem, e a cultura grega fosse absorvida pelas outras nações submetidas. E a nação judaica foi submetida a esse movimento do Império Macedônico, né? Então, o que acontece? Acontece que nessa época, mais ou menos 250, os povos, ou melhor, os judeus que receberam a cultura helênica na Alexandria. Alexandria, naquela época, era uma das capitais do Egito. E o que ocorre é que, nessa época, 70 homens, 70 anciãos, eles fizeram a tradução do hebraico para a língua grega. Então, por isso que a palavra é Septuaginta, porque vem da palavra sete ou 70, né? 70, 72, nos diz a história. Nós dizemos 70 para ficar mais fácil. 72 homens, eles fizeram a tradução. Então, na época do apóstolo Paulo e na época da igreja primitiva, no primeiro século, naturalmente nos primeiros séculos, a igreja usou efetivamente esta Bíblia. Eles não usaram o hebraico. Eu vou dizer por que eles não usavam o hebraico. O hebraico era uma língua falada apenas pelos anciãos judeus e dentro das sinagogas. Nessa época, principalmente quando o Senhor Jesus vem, né, nós vamos comemorar o
o Natal agora, dia 25, na época que Jesus vem, eles já falavam grego, além do aramaico, que era uma língua também estrangeira, mas absorvida pela cultura judaica. O aramaico era uma língua da Babilônia. O hebraico ele não era falado pelo povo, né? As pessoas que eram israelitas, eles não falavam o hebraico. E o hebraico ele era restrito ao uso do culto nas sinagogas, nos sábados, e os mais velhos é que conheciam o hebraico, né? Naquela época. Então, o mundo da época, naquela época, falava grego e falava também as línguas da sua nação. É mais ou menos hoje como o inglês, não é? Falamos um pouco de inglês, mas falamos a nossa língua materna, né? Embora que o grego naquela época era massivamente todos entendiam o grego. Por isso que quando nós falamos qual é a regra que Deus deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozá-lo, nós estamos aí a falar do texto, nós estamos a falar do livro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos trabalhar um pouquinho além disso. Porque a palavra revelação, para nós, ela é fundamental quando vamos pensar em como ser de facto um cristão, como ser de facto um crente, como é viver para glorificar a Deus. Então, eu estou ainda falando das metodologias, das formas. Nós vamos um pouquinho mais a falar sobre isso. Mas eu paro agora para falar sobre o terceiro meio de revelação. Não é? O terceiro meio de revelação é a palavra viva. Não é? A palavra viva. Quem é a palavra viva? Quem é a palavra viva? A palavra viva é o Filho de Deus. Jesus. Muito bem, Ludmila, damos as boas-vindas. A Vânia também, damos as boas-vindas à Vânia. Vamos iniciar com João, o Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. Então, vamos ver aí essa palavra, esse terceiro meio que Deus se utilizou para se revelar, para se mostrar. Então, primeiro foi a criação, segundo foi a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos depois falar sobre o Novo Testamento também, né? E agora vamos à palavra viva, palavra que foi revelada por Deus. João capítulo 1, versículo 1. Luiz Fernando, pode ler para nós? Ele está fácil aí. Pode ler, acho que tem que abrir o microfone. Desculpe. Ok. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pode ler até o 3, por favor? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem. Então, nós vemos aí a declaração de que, no princípio, era o Verbo. Em algumas versões, eu não sei se a sua versão traz isso,
mas em algumas versões ela aparece como palavra. Essa palavra verbo aí, ela é substituída por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra, esse termo palavra, ela é uma tradução da palavra logos no original grego, né? No original grego que nós temos o Novo Testamento, essa palavra é logos. O que é o logos? O logos era um termo usado pela filosofia grega que dava um reconhecimento e uma autoridade, como se esse logos ele fosse uma revelação, uma amostragem daquele que é o totalmente outro, como eles diziam. Não é? Aquele que era impossível de se mostrar ao homem, ele o fez, ou ele fazia através dessa emanação do Logos. Ora, esse trabalho de João quem escreveu esse texto, João apóstolo, ele fez um trabalho de contextualização. Em que sentido? Ele toma essa palavra, logos, ou a palavra, no princípio era a palavra, vai dizer que esta palavra estava com Deus, que era Deus. Quem é este Deus que está aqui escrito? A palavra Deus também é importante aqui para nós, porque a palavra Deus, no seu sentido literal, vem de um verbo do original grego e quer dizer theos, que significa aquele que salta, literalmente. A palavra theos, né, significa aquele que salta. Percebem que coisa interessante, né? Aquele que salta. E em que sentido é isso? Aquele que está além, né? Quem salta, o que salta está além. Então, Deus, na concepção grega, ele é explicado como aquele ser que está além, que nenhum homem ou nenhuma pessoa é possível alcançar aquele que está além, porque ele está muito distante. É tanto, por exemplo, vamos a um texto que me calhou agora de eu lembrar desse texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Voltando a Timóteo, mas dessa vez nós vamos a Timóteo. Veja só como o apóstolo Paulo ele se refere a Deus aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Veja só, desculpe, versículo 17. Perceba aí como o apóstolo Paulo se refere a Deus nesse versículo aí. 1 Timóteo 1, 17. Vou pedir ao Luiz Fernando para ler novamente, mais uma vez. 1 Timóteo 1, 17. Isso mesmo. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba aí como Paulo se refere a Deus. Ele se refere a Deus como o Rei dos séculos, não é? Na minha versão é Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único. Ora, na concepção, na visão, é de que é impossível ver a Deus, porque ele é invisível, é impossível se chegar a Deus, porque ele é imortal, eterno, e ele é quem tem toda a honra e toda a glória. Quer dizer, este Deus que está além, ele agora possui um logos, percebe? Ele possui o logos. E esse logos é traduzido para nós como palavra.
E esta palavra está no princípio com Deus e ele é Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Logos. Todas as coisas foram formadas e nada do que foi feito se fez. Mas no versículo 14 de João 1, ou melhor, primeiro João capítulo 1, versículo 14. Volte lá para João agora. Volte para o Evangelho de João e você vai perceber que esta palavra, esse logos, ou esse verbo que nós estamos a dizer, em relação a Deus, o que aconteceu com este logos. Eu estou usando esse versículo 14 diz o quê? Luiz, por favor, lê para nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esse verbo, ou este logos, que está com Deus, que é Deus e que fez todas as coisas, Deus fez todas as coisas por intermédio dele, agora ele se fez carne, ele se fez gente, ele se fez ser humano, não é? E vimos a sua glória. Então, o que significa isso? Significa que a palavra, o Logos, é aquele que se encarnou. Se você for um bocadinho mais, no versículo 18 desse mesmo capítulo, Luiz vai ler para nós o versículo 18. Perceba aí o que está aí no versículo 18. Um bocadinho mais. O que diz aí? Ninguém jamais viu a Deus e o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu aquele que salta. Ninguém jamais viu aquele que está além. O Deus, como é que diz aí? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, não é possível ver a Deus. Não é? Quando as pessoas dizem, eu vi a Deus, não é possível ver Deus. É impossível ver através daquele que o revelou. Então, quando nós olhamos para Cristo, o Filho de Deus, nós estamos a ver quem? Ver Deus. Queres ver a Deus? Veja Cristo. Veja a Cristo. Olhe para Cristo, você está a ver a Deus. Ora, mas isso deve ser uma loucura. Porque como é que Deus é invisível, é imortal, é infinito, e agora ele é Deus na sua humanidade. Vamos abrir mais um texto bíblico. Vamos a Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. O Luiz vai ler para nós. Vamos pegar hoje o Luiz aí para ser o leitor para nós, né? Hebreus 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Veja aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito bem. Veja mais um texto que nos fala a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. O texto diz assim, que Deus nos falou através dos nossos antepassados. Veja que o escritor está falando aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são judeus, os novos, os cristãos
judeus, quer dizer, os judeus que haviam se convertido à fé cristã, e esses hebreus, eles têm uma história, uma tradição, o Antigo Testamento. Deus falou através dos antepassados, de muitas maneiras, pelos profetas, mas nos últimos dias, quer dizer, nos últimos dias do escritor que escreveu, não nesses nossos últimos dias, nos últimos dias dele, ele nos falou pelo Filho. Então, o Filho falou, o Filho comunicou. Quando nós pensamos em palavra de Deus, nós estamos pensando em comunicação. Deus comunicou, nos comunicou uma mensagem. Por isso o termo aqui é palavra. E então, ele vai falar sobre este Filho. Note aí o versículo 2. O versículo 2 diz que a quem constituiu herdeiro de tudo. Então, quem é o herdeiro de tudo que existe no céu, na terra, visível, invisível, material, imaterial, físico, metafísico, tudo é o Filho. E quem é o Filho? Versículo 3. O qual é o resplendor da glória, da sua glória, da glória de Deus. Ele resplendor, ele é o espelho. Você quer ver Deus, ver a glória de Deus? Então olhe para Jesus, olhe para o Filho. Ele é o que espelha, né? Depois, ele é a expressão, veja essa palavra, expressão exata do seu ser. Tudo que Deus é, o Filho é. Então, o Filho não é um Deus menor. O Filho não é um Deus com letra minúscula. O Filho é o próprio, tem a própria essência de Deus. Ele é a expressão exata e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É claro que aí, então, nós percebemos que tudo que Deus é, Cristo é. Não existe o Pai em cima, o Filho, não é? O Filho abaixo do Pai. Deus, ele se compõe, aí nós vamos entrar depois na Trindade, e isso aí é o que nós vamos conhecer um pouco mais. Então, esses 3 meios de revelação, ok? Mas nós temos que falar do segundo meio de revelação, porque o segundo meio é justamente a resposta aí dessa pergunta número 2. Qual foi a regra que Deus nos deu para que possamos glorificar e gozar? Então, a regra que Deus nos deu para o glorificar e gozar foi a palavra de Deus. Pastor, posso só dizer uma coisinha? Não sei se tem alguma Pode coisa falar, a ver. pode. Não sei se tem alguma coisa a ver com aquilo que você estava a dizer, que é, então faz todo o sentido, acho eu, não sei, corrija-me, quando nós dizemos ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, ou seja, Jesus é o caminho, a vida e a salvação. Ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus, né? Tem a ver com... Tanto, eu vou pegar esse exemplo que você deu, Vânia, porque se você for ao texto, ao episódio, em João capítulo 14, versículos 6 e 7, João 14, 6 e 7, há um detalhe que pouca gente percebe, mas note bem ali o texto de João 14, 6, quando ele é perguntado, Jesus é perguntado pelos seus discípulos, não é? Qual é o caminho? Não é? Qual é o caminho? Então, Jesus diz assim, eu, na verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele completa, Jesus completa, ninguém, perceba na sua Bíblia como é que está, João 14, 6. Ninguém, quem pode me ajudar aí a completar essa frase de Jesus? Ninguém vem ao Pai senão por mim.
ninguém vem ao Pai. Jesus não diz ninguém vai ao Pai. Percebe? Ele está dizendo... E por acaso eu tinha reparado nesse pormenor. Ninguém vem ao Pai. Então, você não vai ao Pai, você vai a Jesus. Jesus, o Filho é o esplendor, quer dizer, você encontra-se com Deus quando você encontra com Jesus. Né? Os profetas que viram a Deus no Antigo Testamento, né? Você pode perguntar assim para mim, né? E aí? E os profetas que viram, né? Por exemplo, Isaías capítulo 6. Isaías, o profeta Isaías, ele, no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou desesperado no templo de Jerusalém, e ele, o que acontece ali com Isaías? Quem sabe? Digam, o que acontece com Isaías em Isaías 6? Lembram? Eu respondo, ele viu o Senhor. Ele entra no templo e ele vê a Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ora, mas quem é este Deus? Ou quem é este Senhor que está sentado no trono? Se Deus não pode, não. Se ele não é possível vir a Deus. É claro, é o Filho. É o Filho. O Filho estava a revelar Deus. Se você for ao Apocalipse, você vai perceber aquele que está sentado no trono. Então, é claro que isso é uma outra parte do estudo, mas vale a pena a gente depois trabalhar esse assunto. Mas apenas para dar essa ênfase aí, o que a Vânia colocou, né? Mas vamos agora, nós temos aí mais 10 minutos, é isso, dona Raquel? Mais 5 minutos? Pronto, dona Raquel é que manda aqui. Só aqui, né, bem? Pois então, vamos em frente. A palavra o breve catecismo fala sobre a regra. Eu queria chamar a sua atenção, antes de nós falarmos da regra, nós vamos falar da palavra. Note uma coisa. Quem foi que escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Moisés. Foi Moisés, né? O profeta Moisés escreveu Gênesis. Mas como é que Moisés escreveu o Gênesis? Qual é o primeiro capítulo de Gênesis? Gênesis está falando lá no primeiro capítulo sobre o quê? Sobre a construção do mundo. O primeiro sobre dia, a construção do mundo, sobre a criação do mundo, do universo. Não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem escreveu, então, foi Moisés. Né? E Moisés estava lá naquele dia, quando Deus criou? Não. E então não foi Moisés. Ora, Moisés não estava lá na criação, não estava. Moisés vai ser descendente da tribo de Levi muito tempo depois, quando ele vai aparecer lá no Egito. Moisés vai viver lá a escravidão muito tempo depois da criação e dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, são os 3 principais patriarcas do Gênesis. Então, nós sabemos que é natural que isso ocorra, que o judeu
e o israelita, ele possuía uma tradição oral. Vamos levar isso em consideração para que possamos compreender o processo de Deus se revelar. Eu queria dizer que antes de Deus se revelar num livro, Deus se revelou na história. Preste atenção no que eu estou a dizer. Deus se revelou na história. Ora, como é que Deus se revelou nas experiências e no processo, não é, da humanidade? Deus se faz presente, se relaciona com o homem, todos os momentos em que o homem é chamado por Deus, o ser humano é chamado por Deus, não é? Deus fala com o homem. Então, Deus se revelou na história. E para que essa história pudesse ser contada, existe o que nós chamamos, entendemos, isso faz parte de toda a natureza humana, nós entendemos que Deus usou uma tradição oral, oralizada. Por exemplo, nós não sabemos como que Moisés estava lá, nós não sabemos sabemos que Moisés não estava lá na criação, mas Adão, ele vai narrar essa experiência e essa experiência vai sendo repassada, transmitida de geração após geração. Então, esse ponto ele é importante para nós. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus, que é o registro, ele é o registro das narrativas daquilo que Deus fez no passado. Então, antes dessa Bíblia ser escrita, essa Bíblia ela é transmitida, ela é comunicada geração após geração, ela é transmitida. Então, nós antes de pensarmos numa palavra escrita, ela é uma palavra transmitida, uma narrativa transmitida. É como, por exemplo, você tem o seu pai e você tem o seu filho, não é? Ou você vai contar as histórias da sua família para o seu filho. Então, o que você faz? Você chama um dia o seu filho, ou durante a vida, durante a existência, você está a passar em aquela narrativa, aquela história da sua família, do seu pai, do seu bisavô, do seu tataravô. Todas estas coisas formam o que nós chamamos de tradição. Então, a tradição oral ela é muito importante para toda essa narrativa. Por isso que você vai encontrar no Antigo Testamento, e isso vale a pena depois você verificar no Gênesis, um número de genealogias que você vai encontrar. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis, e você vai ver aí, em Gênesis, uma primeira, o que nós chamamos de tabela genealógica. A tabela genealógica do Gênesis é importante para os judeus, porque os judeus precisavam de uma narrativa fiel, de uma transmissão fiel para mostrar que o Deus que criou todas as coisas, ele encaminha a história da tribo ou da família e de toda a geração. Por exemplo, nós temos a primeira grande tabela genealógica que está no capítulo 5. No capítulo 5, você vai ver lá, genealogia de Sete, né? O filho de Adão e Eva, que substituiu Abel. Depois, mais à frente, você vai ter uma outra tabela genealógica, capítulo 10.
No capítulo 10, você vai ver os descendentes de Noé. E, posteriormente, você vai ver no capítulo 11 também os descendentes ali de Babel, né? De Babel e dos hebreus. Então, você vai, por exemplo, para 1 Crônicas, que é um livro que narra a história dos reis de Israel e de Judá, você vai ver no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, uma série de nomes, porque eles estão preocupados com genealogia aí nesse caso, para manter uma narrativa fiel da história de Deus na vida do povo de Israel. Então, por que isso? Porque a Bíblia, depois que ela é narrada, para que ela não fosse, para que não houvesse deturpação, já que a população, o número de povos, o número de famílias de Israel era tão grande, então o texto foi registrado. É tanto que Moisés é quem registra isso. Nós vamos ter, por exemplo, autores como Moisés, os principais autores do Antigo Testamento são Moisés, né, para os livros históricos, depois nós vamos ter Josué, e depois nós vamos ter Samuel. Samuel, o profeta Samuel, por exemplo, escreveu vários livros. Ele escreveu o livro de Ruth, Samuel escreveu 1 Samuel, 2 Samuel, e naturalmente, os livros de crônicas e todos os livros, por exemplo, de Esther, crônicas, os livros que vieram depois do cativeiro foram escritos por Esdras. Nós vamos ter o livro de Neemias, o livro de Esdras. Então, todos esses registros, eles vão ser posteriores, mas há uma transmissão oral lá atrás que é mantida e que é fortalecida por todo esse processo aí de gerações. Essa foi a maneira que Deus se revelou para que nós pudéssemos ter essa regra. Qual é a regra? A regra é a Bíblia. Agora, a regra eu chamo de manual de instrução, né? Você já comprou um eletrodoméstico? Todos nós já compramos um eletrodoméstico. E antes de usarmos o eletrodoméstico, nós temos que fazer o quê, dona Raquel? Nós temos que ler o manual de instrução. Só lembrando, pastor, já passamos bastante do tempo, se o senhor puder. Tá bem. Então, só para terminar, nós precisamos ler o manual de instrução. Nós precisamos, você quer conhecer a Deus? Precisa ler o manual de instrução. A regra que Deus deu para que nós pudéssemos glorificá-lo e gozá-lo. É muito fácil falar da Bíblia. Difícil é que nós cumpramos. Mas isso revela a graça de Deus. Porque quando Deus nos deu esse livro, ele se revelou e ele fez isso por amor a nós. Para que nós não nos perdêssemos. Ok? Então, muito obrigado, irmãos. Nós vamos ter aí um Natal, né? Que o Senhor abençoe-nos todos e possamos, nesse dia de Natal, podermos celebrar a festa de Deus encarnado, né? Que Deus se encarnou em Cristo. Então, que possamos dar graças ao Senhor, porque um dia Ele se fez homem para cumprir, manifestar o seu amor por nós, né? Então, o Natal, para nós, ele é visto assim, a vinda do Filho de Deus até nós por amor, para cumprir o grande projeto de propósito da salvação eterna para nós.